Olá, gente! E você sabia que Matrix, o show de Truman, fala muito da nossa vida, fala muito de política, fala muito do nosso dia a dia e de como vivemos? Sim, de uma forma bem simbólica. E de onde é que vem esse simbolismo? Vem lá de trás, lá do tempo de Platão. 370, 380 a.C., Platão escreveu O Mito da Caverna. E foi daí que tiraram o show de Truman e Matrix, que por sinal assisti 10 mil vezes e nunca entendi, e vim entender agora depois que eu comecei a... E a gente hoje vai falar não de Matrix, mas você vai conseguir entender Matrix através do Mito da Caverna. E você também vai entender muita coisa sobre política. Você que acha que já sabe de alguma coisa, vai ficar um pouco surpreso se acreditar, se abrir seu coração e sua mente. Do que se trata o Mito da Caverna? É uma história simbólica e você vai ver o que você vai pegar desses símbolos, tá? São pessoas que vivem num buraco, uma caverna bem profunda. Esse buraco, lá embaixo, as pessoas ficam acorrentadas e sempre olhando para uma tela como se fosse uma tela de cinema. No entanto, o que elas veem são sombras. Elas veem as sombras passando, essas sombras falam algumas coisas, e eles ficam lá assistindo aquela sombra. A diversão deles é essa sombra. De vez em quando aparece uma sombra nova. O líder deles é quem mais entende dessas sombras. O bichão. A pessoa mais sábia dentre eles é quem entende das sombras. Sabe o que a sombra vai fazer, tá sempre atento. E quando tudo vai ficando monótono, aparecem os amos. Amos são os donos da caverna. Lá nessa caverna, uma fogueirinha. Essa fogueira é o que projeta essas sombras de um mundo externo que eles nem imaginam que exista. Eles só conseguem mesmo ver essas sombras. Amos da caverna, donos da caverna, vão fazendo esse entretenimento e rindo muito desse povo que está lá acorrentado, que só consegue olhar para frente, não consegue sequer olhar para o lado ou para trás. O que acontece? O tempo passa e uma dessas pessoas que está lá acorrentada vê uma luz. Apesar da nossa consciência, do nosso crescimento acontecer por contraste, ele não vê muita coisa diferente. Ele vê só essa luz lá em cima e ele pensa, deve ter algo mais. Se tem essa luzinha ali, eu vou me soltar dessas correntes e vou escalar esse buraco e vou descobrir o que há. Ele começa a pensar nisso, a querer se soltar e a querer ir. E claro que quem estava lá embaixo começou a achar que ele era louco, como sempre, muito parecido com o nosso mundo. E sempre que alguém descobre algo realmente bom, é dado por louco, como Jesus, como Nikola Tesla, que descobriu muitas coisas. Grandes cientistas, grandes pensadores, sempre que descobrem algo, são dados como loucos e querem chamar logo psicólogos. No entanto, ele não desiste. Vou que vou, e foi. Quando ele chega lá em cima, todo machucado, consegue sair do buraco, ele, opa, ceguei, muita luz. E ele começa a olhar para o chão e olhar para as sombras, que era o que ele estava acostumado a ver, até se adaptar com aquela luz maravilhosa, aquela luz solar, sol de meio-dia, a todo pino. Aos poucos ele consegue ver a natureza, consegue ver outras pessoas, consegue ver que existe um mundo maravilhoso lá. O que ele pensa? Vou voltar e vou dizer para as pessoas o que existe aqui em cima. E decide voltar. Quando ele volta, ele desce novamente, se machucando todo, porque não tinha como descer sem se machucar. Ele sai baulando, se arranha. E quando chega lá embaixo, novamente ele tá cego, porque se adaptou ao sol, à luz do sol. E quando chega lá embaixo, ele não consegue enxergar nada. Nisto, o líder da caverna diz assim: você tá louco, você tá mais louco do que quando foi. Isso não existe, olha como você tá pior do que quando saiu daqui, tá todo machucado, tá meio cego. Não, isso é loucura. No entanto, tinham pessoas lá embaixo que já estavam começando a desconfiar que realmente existia algo mais. E ele pega essa forcinha e começa a tirar as pessoas desse buraco, dessa caverna. Platão fala que quando um sábio vê a luz da sabedoria e se apaixona pela sabedoria e vai embora, essa pessoa é apenas sábio, se apaixonou pela sabedoria e pegou só para ele e foi embora. Quando essa pessoa decide voltar e resgatar pessoas que estão lá nesse buraco, nessa escuridão, ele deixa de ser apenas um sábio. E ele passa a ser o quê, gente? Um político. Pasmem, O político é aquele que nada quer além de resgatar pessoas para a luz. Ele não tem ganhos financeiros, ele não tem outros ganhos, ele só quer mesmo trazer as pessoas para esse caminho de sabedoria. Agora vamos falar sobre os símbolos do mito da caverna. Tudo é simbólico nessa história. A filosofia só ensina 4 coisas, a filosofia Nova Acrópole. O que ela ensina? Sobre o significado da sombra, da fogueira, dos amos ou donos da caverna e do sol. As sombras, o que são as sombras? As sombras é essa vontade que nós temos de ter coisas. Que não é errado ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma vida boa. O ruim é quando a gente passa a ser dominado pela matéria.
Não basta mais só uma casa, eu quero muitas casas, eu quero muitos carros. Eu quero coisas que acabam tirando a minha paz de espírito. E eu vou me enchendo dessas coisas e eu nunca tenho paz, eu sempre quero mais. E o psicólogo, quando eu vou lá, ele diz assim, quando você estiver assim, vá pro shopping passear e faça compras, se presenteie. É esse mundo da matéria. A matéria em si não é boa nem ruim, nós é que damos a ela a devida importância. Quando eu digo, não vou comprar porque eu já tenho muito, eu tenho autocontrole, então eu tô mostrando pro universo que eu tenho força de vontade e que eu não me deixo levar pela matéria. É para isso que a matéria serve. Os filósofos acreditam nisso. Não são os donos da verdade, é apenas um conceito, um pensamento. A fogueira, ela é o fogo do desejo. Essa sim não é legal, porque ela tá sempre sendo alimentada. Eu preciso de mais coisas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu fico consumindo e nem me dou conta que eu sou uma consumista. Esse é o fogo. É a ilusão de que aquilo vai me fazer bem, que se eu consumir bastante, vou ser feliz. O fogo é essa ilusão tal qual lá na caverna. Essa fogueira vai iludindo, vai mostrando aquelas sombras e as pessoas vão pensando que só existe aquilo e não existe, existe algo mais. Os amos ou donos da caverna, que são aqueles que ficam lá em cima, rindo da gente, rindo dos que estão acorrentados, eles também estão presos pela ambição. Eles também vão precisar ser libertados algum dia, porque eles acreditam que se aproveitar das pessoas, dos menos favorecidos, dos ignorantes, isso é felicidade, e não é. A diferença deles para os que estão lá embaixo é que os que estão lá embaixo são felizes com a ignorância e eles são felizes com a ambição, mas também são ignorantes, né, gente? Esses são os anos da caverna. São os que iludem, os que estão sempre inventando um celular, um TikTok, estão sempre nos dando entretenimento para que a gente não veja o que realmente importa. E a luz do sol é essa luz da sabedoria, é a luz do bem. É aquela luz que quando a gente começa a enxergar, a gente para de ver o que o mundo tem para nos dar e começa a pensar o que eu posso oferecer para o mundo. O que eu vim fazer aqui? Eu vim só usufruir, eu vim só sugar, ou eu tenho algo a mais para dar também? E qual a minha experiência com isso tudo, saindo da Matrix? A minha experiência é que, primeiro, que lá no filme Matrix eu vejo aquele cara que provou da sabedoria, que descobriu a verdade. Ele voltou, preferiu não saber de nada, voltar para a ignorância. Não consigo entender isso, porque depois que eu experimentei um pouquinho dessa verdade, embora eu caia, levante 1000 vezes, eu não quero mais esse mundo da ignorância, eu não consigo, não me faz bem. Depois que eu descobri esse mundo melhor, eu quero estar cada vez mais dentro dele, embora ainda vai demorar muito para eu estar 100% lá. Mas é um mundo que, para mim, mesmo eu passando por momentos difíceis, ele me preenche, ele me deixa muito bem. Então, não entenda esse cara que sai da luz da verdade e volta para a total ignorância. E eu quero frisar bastante essa parte. Lá, os acorrentados, olha como é simbólico isso. Eles nunca desconfiaram que havia algo a mais. Passaram a vida toda só naquele mundinho e achando que só existia aquilo. No entanto, existe um mundo fora dessa ilusão, desse entretenimento todo que deixa a gente com ansiedade, que nos ilude. Por exemplo, é uma ilusão de que o Bolsonaro, que o Lula, que um desses políticos aí mandam em alguma coisa. Tem algo a mais, tem alguém bem mais poderoso que manipula tudo. Mas que a gente pode deixar de ser manipulado quando a gente para de brigar com o outro. O que os amos da caverna fazem? Eles separam as pessoas, criam confusões, criam ilusões para criar uma separação e guerra lá entre eles, quem é o melhor. E com isso, ele deixa esse povo lá embaixo fraco. Quando nós paramos de ir pela cabeça dos amos da caverna e passamos a ver que somos todos um, que precisamos um do outro, e que não importa, o cara fez uma coisa de errado, fez isso ou aquilo, somos todos um. Não existe essa separatividade. Quando a gente aprende a conviver, mesmo que eu amo aquela pessoa que me deu um tapa, mas eu aprendo a ver que é uma consciência que ainda está evoluindo, é alguém que está crescendo, que está aprendendo. Paro com esse negócio de eu quero ser o primeiro, eu quero chegar primeiro, eu quero ter mais. É isso que os amos da caverna querem, que a gente viva nesse mundo de disputa, de eu sou o melhor, eu tenho mais. Eles alimentam isso, essas ilusões da matéria, do poder, para eles continuarem no poder e não nós. O poder que nós queremos, qual é? Mesmo ter paz, não precisar ser tão consumista, cuidar mais da natureza. E Platão fala muito mais. Platão defendia o seguinte, que se todo político fosse o que realmente era para ser essa definição, eles não precisariam ganhar nada. Eles iam servir, iam ajudar a população, ia dar uma enxugada nessa máquina, porque que o mundo não é para frente? Porque os políticos lá,
enchem todo o governo com o seu, vai trazendo a família, vai trazendo os amigos, vai inchando essa máquina de gente que não quer nada, só quer ganhar dinheiro, e por isso que o mundo não vai para frente. Se todo mundo estivesse lá simplesmente para ajudar, com certeza não iria ter esse monte de gente. Trabalho voluntariado da Nova Acrópole, lá todos os professores ensinam sem ganhar nada, ensinam por amor. Então esse projeto é possível, lá eles ajudam crianças, fazem um monte de coisa e tudo apenas para ajudar mesmo. Então Platão acreditava muito nesse projeto, e Nova Acrópole, como grande admiradora de Platão, segue esse pensamento. Se inscreve no canal, diz o que você achou, se você conseguiu entender. Vou fazer depois sobre Matrix, falando sobre os simbolismos de Matrix. E aí você vai entender melhor. Mas espero que você tenha conseguido entender esse simbolismo. Beijo, se inscreve no canal.